Se você já tiver começado uma faculdade e tiver tirado uma nota muito boa no Enem, você consegue sim pegar uma bolsa de 100% e continuar a mesma faculdade que você está fazendo, só que dessa vez 100% paga pelo governo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o canal, uma das minhas irmãs virou pra mim e falou: Bruno, enquanto você não tiver muitos inscritos, as pessoas não estão interessadas em saber da sua vida pessoalmente, então evita esses temas aí. Porque eu, no começo, não vou negar, falava muito sobre mim. E realmente, é leão, né, cara? Leão, não vou negar. Então eu parei de falar disso, mas hoje eu tô abrindo uma exceçãozinha pra contar um pouco da minha história, porque eu acho que contando como foi o meu processo de locar um apartamento, eu consigo passar a minha experiência pra vocês verem se é realmente viável pra vocês, ou pro filho de vocês, ou pra pessoa que tá pensando em locar um apartamento por qualquer motivo. Bom, como eu disse na introdução do vídeo, os meus pais infelizmente não puderam me ajudar financeiramente, o que foi sim um obstáculo na época quando eu fui locar um apartamento. Mas os meus pais e toda a minha família me deram um apoio muito mais importante do que o financeiro, que foi o apoio moral e encorajamento e falarem: vai lá, você consegue, se você não conseguir, nós estamos aqui, o que você tem a perder, só vai, cara, já é, uhul! Na verdade não foi tão feliz assim, houve muito choro, mas deu tudo certo, tamo aí, mãe, amo você. E essa então fica como minha primeira dica: conte com a sua família para que isso facilite as coisas, tanto psicologicamente quanto também financeiramente. Porque às vezes algumas famílias aí conseguem ajudar. Independente de faculdade, eu sempre soube que eu queria morar em São Paulo, porque desde meus 8 anos de idade eu vinha passar minhas férias, ou seja, uma vez por ano e um mês por ano, eu vinha passar as minhas férias com uma das minhas irmãs que já era casada aqui. Então eu já conhecia São Paulo e eu sabia que pelo menos uma experiência de morar aqui por algum tempo eu queria viver. Então quando eu comecei a falar de vestibular e de faculdade, eu decidi juntar o útil ao agradável e com 18 anos eu vim morar com a minha irmã. Depois de muitas conversas, de acordar muitas coisas, e uma das coisas que nós combinamos foi que eu não moraria com ela por mais de um ano. E embora eu duvidasse que ela me mandasse embora e vá pra Orlândia de novo porque você não conseguiu se manter aqui com um ano de estadia na minha casa, isso acabou me motivando muito a correr atrás das coisas, porque eu não queria voltar pra Orlândia tão cedo e eu não queria voltar pra Orlândia antes de ficar mais tempo aqui, então acabou que deu tudo certo. Ainda sem a bolsa na faculdade, eu não podia me preocupar com pagar mensalidades de faculdade, então eu fiquei sem estudar durante quase um ano. Eu comecei a mandar currículo enlouquecidamente e entrei em um call center. Gente, essa é a minha segunda dica que eu dou pra vocês. Se você não tem algo que te destaque, te garanta um emprego rápido e que pague razoavelmente bem, aceite qualquer emprego que você conseguir nessa primeira vez, porque é melhor que você procure emprego conseguindo no mínimo manter os custos da sua vida na cidade do que você eu não vou trabalhar em call center, ou não vou trabalhar numa lanchonete, ou não vou trabalhar de X coisa. Só porque na maioria das vezes esses empregos recebem menos, porque você tá na esperança de conseguir um emprego que ganhe mais. Não acredita nisso de ficar 2 meses em uma empresa prejudica a carteira de trabalho da pessoa. Eu fiquei 2 meses no call center porque mesmo estando lá, como eu disse, eu continuei mandando currículos e consegui um emprego de assistente administrativo que pagava razoavelmente melhor do que o call center, e isso nunca atrapalhou ter uma mancha de 2 meses em um call center, que foi pouco tempo, então eu seria um colaborador ruim. Nenhuma das minhas oportunidades de emprego isso foi um problema, muito pelo contrário, ajudou muito na minha dicção e ajudou muito na minha facilidade em comunicação com as pessoas, então eu recomendo que para um primeiro emprego vá pro call center. Como meu foco em São Paulo era fazer a faculdade e antes disso era conseguir continuar morando em São Paulo, eu todo mês guardava no mínimo 60% do meu salário, porque embora eu tenha vindo para São Paulo sem nenhuma grana no bolso, o lado bom foi que eu também vim com nenhuma conta. Sem nenhuma conta? Não sei falar português, infelizmente a gente fica por aqui. Tchau, amigos! Então todo mês eu guardava no mínimo 60% do meu salário, dava parte do aluguel pra minha irmã, pra ajudar nos custos da casa, porque eu tava morando com ela e isso não pode ser feito de graça, e o restinho eu ia pagando as minhas continhas de pouquinho em pouquinho, sem me meter em grandes dívidas. Por outro lado, eu já tava morando em São Paulo fazia 6 meses e já estava no meu segundo emprego então, que foi o assistente administrativo, e embora eu estivesse conseguindo juntar o dinheiro que eu precisava, eu tinha outra preocupação, que era a de não conseguir a bolsa de 100% no ProUni com o Enem daquele ano. Então, o que eu preferi fazer foi começar sim a pagar uma faculdade, e aí eu entrei na faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
que era um pouco barata na época. Eu lembro que a mensalidade, eu acho que era por volta de 300 e alguma coisa no primeiro semestre, lembrando que todo semestre ficava mais caro. Eu me arrependo? Não. Por mais que eu não tenha continuado essa faculdade, eu não me arrependo, porque depois eu consegui bolsa na faculdade de comunicação, que era o que eu queria. Quando eu entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, eu, comunicativo que sou, peguei amizade com muitas pessoas, então eu fiz muita amizade com uma pessoa e um mês depois dessa muita amizade, eu já tava falando com ela sobre morarmos juntos e ela adorou a ideia, porque ela também era do interior e também estava dividindo o apartamento com a família dela. Então nós nos deparamos com outro problema, que foi o de que nossos salários juntos não batiam o valor do aluguel. Você que já procurou apartamentos ou casas em qualquer região, você sabe que por imobiliária, o que geralmente pedem é que você comprove que a renda da casa, ou seja, de todas as pessoas que vão morar no lugar, seja maior ou igual de 3 vezes o valor do aluguel. Por mais que você saiba que você com menos disso conseguiria pagar o aluguel e o custo daquele apartamento, sem isso você não entra. A imobiliária não te dá a chave, meu queridinho, então nem vem. Como o desespero tava batendo na porta, porque eu sabia que faltava menos de um semestre pra eu voltar pra Orlândia, eu fui em um grupo no Facebook chamado Dividir Apartamentos em São Paulo, que inclusive eu tô lá até hoje e existe, e eu vou deixar o link aqui na descrição, porque se me ajudou pode ser que te ajude. E coloquei o meu testemunho desesperado, falando de que eu e uma amiga íamos alugar um apartamento e que precisávamos de mais alguma pessoa que ganhava no mínimo tanto de salário que pudesse comprovar isso para alocarmos um apartamento tal. A gente já tinha um apartamento. Então eu fui, postei nesse grupo e apareceu um menino do Rio de Janeiro. Menino não, o cara tinha mais de 30 anos. Apareceu um cara do Rio de Janeiro e aí eu falei, então vem pra São Paulo e vamos nos encontrar num bar, nós três, pra ver se a gente tem a química de morar junto, né, gente? E foi amor a primeiro brinde de cerveja. A gente se amou e falou, gente, já é, vamos morar todo mundo junto, hein? Quando nós fomos pra imobiliária e mandamos toda a documentação que eles pediram, eles então nos mostraram outro obstáculo, que foi, vocês querem alugar um apartamento com fiador ou com cheque calção? Para você que não sabe a diferença, o fiador é uma pessoa que tenha imóvel dentro da cidade que você vai alugar o apartamento ou a casa que você quer alugar. No meu caso, como eu e meus amigos, ninguém era de São Paulo, nossas famílias de nenhum de nós três era de São Paulo, então ninguém tinha fiador aqui em São Paulo, nós optamos pelo cheque calção, que é um adiantamento que você vai dar para a imobiliária. Só que o valor era de R$ 1.800. Meu Deus, quem é que tem isso? Pelo menos eu não tinha e não tenho esse dinheiro pra dar assim, toma, não tapa. Então, nós dividimos o valor de R$ 1.800 por 3, que deu R$ 600 pra cada um. E aí, nós demos a facada de R$ 600 no bolsinho e entregamos, pegamos as chaves e fomos pro apartamento. Quando chegamos no apartamento, o apartamento, embora fosse lindo, embora fosse maravilhoso, obviamente estava sem móvel nenhum. E essa é outra preocupação que você tem que ter, contas, mercado e parcela de móveis. Eu digo parcela porque provavelmente você não vai conseguir comprar os móveis à vista, então você vai precisar parcelar. Aquele medo que você tinha de parcelar alguma coisa em 10 ou 12 vezes sem juros, querido, você vai perder por necessidade, porque é obrigatório perder esse medo, senão você vai ter sua casa zerada, sem mobília nenhuma. Então eu comprei um colchão inflável, nós compramos um isopor com gelo para colocar algumas coisas que precisavam ficar frescas de comida e nós começamos a lavar nossas roupas na mão, no tanque do apartamento. E foi assim que nós vivemos por 6 meses. Aos pouquinhos a gente foi comprando as coisas, eu fiquei morando com eles por 6 meses, porque os 6 meses era o tempo de contrato, porque era um contrato muito curto mesmo, mas era provável de renovamento. De renovação? De renovação. Vou falar português aqui. Os dois continuaram morando lá. Quando deu o final de 6 meses, eu optei por sair, porque eu já estava namorando uma pessoa que não era daquele apartamento, obviamente. Era uma pessoa que estava dividindo apartamento em outro local de São Paulo. E aí nós paramos pra conversar e falamos, por que a gente não aluga um apartamento juntos, meu querido? E ele falou, gostei dessa ideia aí. Então a gente locou esse apartamento que eu moro hoje, que já vai fazer 3 anos que eu moro nesse apartamento. E a gente foi mobiliando de pouquinho em pouquinho. No começo do vídeo eu falei que eu daria uma outra opção para quem não fosse tão privilegiado quanto eu e tivesse uma pessoa, amiga ou da família, que pudesse te receber por 8 meses ou por 1 ano ou por qualquer tempo enquanto você juntasse uma grana. Esse é o caso do meu amigo Hernani, ele não tinha ninguém que pudesse receber ele aqui na cidade, então ele foi direto para uma república. República tem muitos pontos positivos, por exemplo, ela já é mobiliada. Segundo, ela é barata. Terceiro, a maioria das repúblicas não pedem nenhum tipo de comprovante de renda, do tipo, olha, eu tô trabalhando nisso, eu ganho tanto. Pelo menos na época que eu pesquisei, nenhuma pediu. E só tem um ponto negativo, que é a ausência de privacidade, porque pelo menos nas que eu estava
visitando, eu precisava dividir o quarto com pelo menos mais uma pessoa. E assim, a gente não sabe quem é aquela pessoa, né? O Hernani deu sorte porque ele conseguiu ficar no mesmo quarto que um amigo dele. Então é como se eles estivessem rachando um AP já. E coisa que eles estão fazendo hoje. Então, você ficou com alguma dúvida? Por favor, gente, pergunta aqui, porque eu tive que roteirizar esse vídeo em um nível para não conseguir me perder, porque eu sou daquela pessoa que começa falando de joaninha e termina falando de gelo. Então, foi complicado pra mim. Tô transpirando, inclusive. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários ou nas minhas redes sociais, inclusive se você não me segue. Todas elas eu me chamo Bruno Haas. Todas as quintas, ao meio-dia, nós temos vídeo novo no canal, então venham conferir, porque o YouTube não está mandando notificações para todas as pessoas que se inscrevem. Se você ainda não ativou o sininho, pode assinar. É um sininho que tá aqui do lado do botão inscreva-se. E se ele tá vermelho, significa que você não é inscrito no canal. Melhor isso aí, hein? Beijo e até semana que vem. Tchau! Eu tô parecendo um apresentador da Disney.